Pessoal, continuando então sobre fatoração, né? Antes de eu falar sobre o segundo caso, que é o segundo caso de fatoração, que é o agrupamento, eu vou dar mais um exemplo ainda sobre o módulo de fator comum, né? Que é o seguinte, ó, vou passar aqui, por exemplo, né? 36x² y cubo menos 24x² y, tá? Bom, como que a gente vai fatorar uma expressão dessa, né? Que aparentemente parece ser mais complexa que as outras, né? Não é difícil, então vamos lá, é só seguir uma regrinha. Vamos pelos números primeiro. Você tem 36 e 24. Você tem que pensar em um número, o maior número possível, que divide tanto o 36 quanto o 24, tá? Esse maior número é o 12, tá bom? É o 12. Então eu vou colocar o 12 em evidência, tá? Vamos continuar. Aqui eu tenho x² e eu tenho x², não é isso? Então você tem fator comum aqui, o x elevado a alguma coisa, né? Como que eu descubro isso? De modo simples. Pega o menor expoente, x². Então um outro fator comum aqui é o x². Sempre pegando com o menor expoente, tá? Igual aqui, ó, y³ e aqui é y. Ora, a gente sabe que o y sozinho é elevado a 1, né? Então você sabe que o y é fator comum também, mas elevado a quanto você vai pôr aqui? O de menor expoente, y. Tá? Vezes, agora você abre parênteses. Vamos lá. Vou pensar agora em obter o primeiro termo aqui, né? 12x² y vezes quanto que dá isso daqui? Bom, pensa no número primeiro, 12 vezes quanto que dá 36? 3, né? Agora, x² vezes quanto que dá x²? É 1. Então, você não precisa colocar nada aqui quando é 1. Né? Porque aqui não preciso escrever 3 vezes 1. Tá? Então, deixa assim mesmo. Y vezes quanto que dá y ao cubo? Opa, aí tem que ser y ao quadrado, concorda? Que aí você repete a base e somos expoentes, né? Repete o y e somos expoentes. 2 com 1, né? Com 1 aqui dá 3. Tá? Menos, certo? Vamos lá, agora pensa no número. 12 vezes quanto que dá 24? 2, não é? X² vezes quanto que dá x²? Ora, x². X² vezes x² dá x². Vocês somos expoentes. Agora, y, né? Vezes quanto que dá o próprio y? Y elevado a 1, né? É simplesmente 1. Então, eu não preciso escrever 1 aqui, tá? Então, é só fechar os parênteses e termina aqui. Tá certo? Ficou confuso? Se ficou confuso, vocês me perguntem lá, tá? Tranquilo? Bom, vamos para o segundo caso de fatoração. O segundo caso, que é o agrupamento, tá? O segundo caso de fatoração, agrupamento. Vamos lá. Segundo caso, então, é o agrupamento. O que seria isso, né? Vamos com um exemplo, né? Vamos ver aqui. xy mais 4y mais 5x mais 20. Tá? Uma expressão grande, né? E como que nós vamos fazer a fatoração dessa expressão? Bom, vamos tentar agrupar. O próprio nome já fala. O que é agrupar? Agrupar é juntar, né, em grupinhos. Exemplo, tá bem fácil isso daqui. Olha esse primeiro grupinho aqui, que é o xy mais 4y. O que eles têm em comum? Não é o y? Não é o y, né? Tem y aqui e y aqui. Então, é o y que eu vou pôr em evidência. Esquecendo essa parte por enquanto, tá? Porque eu não tenho mais y aqui, né? Então, esquece ali. Então, aqui eu coloco o y em evidência, tá? Então, de novo, aquele esqueminha. Y vezes quanto que dá xy? Y vezes x, né? Agora aqui, y vezes quanto que dá 4y? Y vezes 4. E fecha parênteses. Tá certo? Ok, então aqui está tranquilo, né? Mais. E esse segundo aqui? Essa segunda expressão aí, 5x mais 20. Existe fator comum aí? Se a gente pensar, existe, não é? Por quê?
Porque o 20 não é 5 vezes 4? O 20 é 5 vezes 4. Então, o fator comum seria qual? 5. O 20 é 5 vezes 4, né? Então, o fator comum é 5. Então, é ele que você vai colocar em evidência. Que é, na verdade, a mesma coisa que eu falei anteriormente. É o maior número que divide esses dois, que é o próprio 5. Tá? Então, é ele que você coloca em evidência. Vezes 5 vezes quanto, né? 5 vezes quanto que dá 5x? Ora, 5 vezes x, né? 5 vezes quanto que dá 20? 5 vezes 4. E fecha parênteses, não é? Bom, repare que ainda não terminamos, tá? Esse sistema de fatoração aqui por agrupamento, ele é um sistema duplo. Então, nós temos que fazer mais uma continha aqui ainda. Repare agora que o que eu tenho como fator comum? Ainda tenho, que é o x mais 4 aqui e o x mais 4 aqui. É ele que eu vou pôr em evidência. Olha só. X mais 4, coloca em evidência. Vezes, abre parênteses. Aqui não é x mais 4 vezes y? Então, para obter essa expressão aqui, preciso multiplicar o x mais 4 por y. Não é? Mais. Aqui não é x mais 4 vezes 5? Então, aqui eu preciso colocar o quê? Então, é x mais 4 vezes, para obter isso daqui, vezes 5. E fecho parênteses. Opa, cheguei no meu propósito, que é escrever uma expressão numa multiplicação, né? Isso é fatorar, tá? E aí, então, finalizei o processo. Tá certo? Pessoal, mais um exemplo, então, na fatoração por agrupamento, tá? Esse daqui é um pouquinho mais complicado. Vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui, então. 6x² menos 4ax, né? Menos 9bx mais 6ab. Tá bom? Então, nós vamos agora, né, fatorar essa expressão aí, esse polinômio. Tá bom? É o seguinte. Esses dois termos aqui, né? Os dois primeiros aqui. O que nós temos em comum aqui? Então, vamos verificar, né? Além do x, não é isso? Temos x aqui. O 6 e o 4. Você tem que pensar, então, como eu disse, no maior número que divide tanto o 6 quanto o 4. Qual é esse número? 2, não é isso? Basta você imaginar, então, porque o 6 é 2 vezes 3 e o 4 é 2 vezes 2, né? Então, o 2 é o maior número que divide tanto o 4 quanto o 6. Então, nós temos aqui o fator comum 2 e x, né? Vamos lá. Então, 2. Como eu disse para vocês, o x, aqui é x² e aqui é x, você coloca em evidência sempre a letra, né, o x, que tiver o menor expoente, que nesse caso aqui é o expoente 1. Sempre o menor expoente, tá? Então, você vai colocar só o x, beleza? Vezes, né? Vezes, abre parênteses. Repare que eu estou só aqui, tá? 2x. Eu preciso multiplicar o 2x por quanto para obter 6x²? Vai o número primeiro. 2 vezes quanto que dá 6? 3. X vezes quanto que dá x²? X. Não é isso? Beleza. Menos. Ó, número primeiro. 2 vezes quanto que eu preciso multiplicar? 2 vezes quanto, né? Que dá 4? Preciso multiplicar o 2 por 2. Não é? Olha o A aqui. Você não tem A aqui. Então, ele tem que aparecer obrigatoriamente aqui, né? Tá certo? Para obter o 4x, o 4ax, você tem que multiplicar o 2x por 2a, né? Que vai dar 4ax. Tranquilo? O x aqui, então, como que para obter o x você teria que multiplicar por 1, mas o 1 a gente não precisa colocar, então basta fechar os parênteses aqui, tá? Bom, nessa primeira parte está feita. Vamos para a segunda parte agora. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Esquecendo o sinal por enquanto aqui, vamos avaliar quais são os fatores comuns, né? 9 e 6. Qual é o maior número que divide tanto 9 quanto 6? O 3. Então, eu coloco o 3 aqui. Esquecendo o sinal aqui, tá? Coloco o 3. Bom, já sabemos que o fator comum aqui de 9 e 6 é 3, né? BX e AB. O fator comum é B, né?
tá? Então é B. 3B vai ficar aqui fora do parênteses e você vai multiplicar, né? Abrir os parênteses, certo? Para obter 9bx, preciso multiplicar o 3 por quanto? Bom, para obter o 9, preciso multiplicar o 3 por 3. E para obter bx, preciso multiplicar o b simplesmente por x. Certo? Eu vou esquecer o sinal agora. Fazer aqui, ó, pensar nesse 6ab aqui. Tá? 3b, né? Para obter 6ab, então vamos lá. O número primeiro. 3 vezes quanto que dá 6? 2. Para obter o AB, eu já tenho o B aqui, então basta multiplicar só por A, não é? Tá certo? 3B vezes 2A vai dar 6AB. Fecha parênteses. Não é isso? Detalhe, agora nós vamos ver esse sinal, né? Aqui dentro é 3x menos 2A. Aqui tem que ser, então, também 3x menos 2A. Senão nós não teremos um segundo fator comum aqui, né? Que é a segunda etapa. Então agora eu preciso definir que sinal que vai aqui. Tá certo? Se aqui obrigatoriamente eu tive que colocar menos, temos que observar aqui, né? Então a gente vai ver aqui em cima, ó. Aqui não era 9bx? Não era 9bx? Menos 9bx? Então aqui, ó, 3b vezes 3x precisa ser o que aqui? Menos. Tá? Porque menos 3b vezes 3x vai dar menos 9bx, que é aqui em cima. Agora, precisa ver se vai dar mais aqui, né? Ao multiplicar, não é isso? Menos com menos é mais, né? Então, vai ficar 3b vezes 2a, vai ficar menos com menos mais 6ab. E aí está, então, correto, não é? O que nós vamos colocar em evidência agora aqui? 3x menos 2a. Olha aqui, nos dois deu isso, né? 3x menos 2a. Coloquei em evidência. Vezes quanto? Aqui vezes 2x, né? Não é isso? E aqui vezes menos 3b. E está pronta a minha fatoração aqui. Desse polinômio, né? Dessa expressão algébrica aqui. Tranquilo? Um pouquinho mais difícil, né? E isso aqui pode ser que vocês tenham dúvida realmente. Aí vocês vão me perguntando, aí eu faço um outro vídeo explicando. Tá certo? Então era isso aí.